dia. Esqueci de ficar na frente da janela. Bom dia. São 8 da manhã. Já fazem 2 dias que eu comecei esse canal. Eu acabei de acordar. Mal escovei os dentes, eu ainda preciso pentear o cabelo. Então, vamos direto pro tópico que eu quero conversar a respeito hoje. Hoje eu quero falar sobre padrões de beleza e transtornos alimentares. Ah, mas nossa, coisa indignada, por que você quer falar sobre isso? Porque, infelizmente, eu tenho um problema. Eu tendo a direcionar minha raiva por padrões de beleza para pessoas com transtorno alimentar. Isso é doideira de se falar, uma coisa insana, assim. Eu fico desacreditado de ter que dizer isso em voz alta, porque é claramente a maior falta de noção possível. Mas é justamente falando disso que eu creio que talvez eu possa racionalizar esse pensamento de forma melhor, para que eu não venha a direcionar minha raiva por pessoas que são vítimas. Essa porra dessa janela tá me irritando. Por pessoas que são vítimas dessa técnica de controle da sociedade. Eu vou fechar essa porra dessa janela, peraí. Pronto, a qualidade da câmera ficou um cu, mas agora melhora pra enxergar, né? Não preciso ficar desviando da janela tanto quanto. Porque agora a luz tá só aparecendo Oxana, não tá fazendo muito mais mal do que isso. Mas bem, padrões de beleza, eles não são uma coisa que começou a acontecer agora, recentemente, na sociedade, né? Padrões de beleza, eles são meio que naturais dos animais. É um comportamento comum. A fêmea vai pro macho que mais a atrai. Sabe? Até na natureza o homem já tem uma tendência a ser meio desesperado, sabe? Mas tá bom. A sociedade já é uma sociedade predominantemente machista, misógina. E isso não é algo que as pessoas precisem ficar reafirmando para que os outros se lembrem. Todo mundo sabe. Isso tá estampado em todos os aspectos da sociedade como a gente conhece. E nos primórdios, os padrões de beleza, pelo menos para as mulheres, eram o quê? O corpo natural. É você como você é. A gente pode ver prova disso, por exemplo, em esculturas. Existe uma, se eu não me engano, o nome dela é Vênus. E é uma mulher gorda. A barriga dela não é lisinha, ela tem uma barriga bem grande. Porque é o natural dela. E ela é linda. Pelo menos ao meu ver, né? Mas conforme o tempo passa, a sociedade muda. E de alguma forma, a porra dos padrões de beleza se tornaram uma magreza extrema. Eu não sei onde é que a gente errou ali. Eu não sei onde é que a gente errou, sinceramente. Mas a magreza extrema é irrealista. Ela é doentia, não é saudável. Ela existe meramente para agradar pessoas fetichistas, pelo menos ao meu ver. Porque, cara, você ser desnutrido, você pular refeições durante o dia só pra ficar magrinho é doentio. Você precisa de ajuda psicológica e você precisa urgentemente de revistas sobre a diversidade corporal. E muito sabonete Dove, porque a Dove faz umas propagandas bem interessantes sobre a positividade corporal. Mas tudo bem. Quais foram as consequências da magreza extrema como padrão de beleza? Agora, qualquer pessoa que não é extremamente magra, mesmo que ela tenha apenas o peso normal, é considerada obesa por algumas pessoas, acima do peso para a maioria. Sendo que não. É normal para o corpo feminino que ele tenha um pouco mais de massa corporal, porque é uma coisa natural do corpo feminino, sabe? Vem junto com o pacote todo de ser uma mulher. Ou ser do sexo feminino, acho que é uma forma mais diversa de dizer, né? E tipo assim, é claro que sobrepeso ainda é uma coisa que pode acontecer com uma mulher. É claro que isso ainda pode
causar dano ao corpo delas, mas não quer dizer que toda gordura presente no corpo de uma mulher vá ser doença. Mas como eu disse, a nossa sociedade ela é predominantemente misógina em todos os aspectos. Então homens, muitas vezes, e antes que alguém tenha audácia de tentar vir falar isso nos meus comentários, não são todos os homens, tá bom? Não são todos eles. É claro que não, a gente não pode generalizar uma gama ampla. Mas uma boa parte dos homens tende a usar o corpo de uma mulher para diminuir ela. E eu posso citar exemplos com muita facilidade, cara. Por exemplo, você nunca viu um amigo seu falar mal de uma menina e usar como argumento, ela não tem peito, ela não tem bunda, não sei o que lá. Papo de babaca, tá ligado? Papo de incel nerdola. Mas aí, o que acontece? Nem todo mundo tem a estrutura física ou o organismo que permita com que ela seja extremamente magra. Algumas pessoas não conseguem emagrecer com tanta facilidade, tanto por genética, quanto por reação a medicamentos controlados, quanto, sei lá, natural do corpo humano, né? Todo mundo é diferente. E o que acontece com gente assim? Elas criam problemas de distorção de imagem, elas se olham no espelho e elas não conseguem se reconhecer muitas vezes como uma pessoa bonita ou uma pessoa normal, muito menos como uma pessoa, sabe? Pra gente assim parece muito ofensivo, né? Parece que eu tô chamando de bicho. Pra pessoas que passam por isso, problemas de imagem podem fazer com que ela não se reconheça no espelho. Pode fazer com que ela passe a ver a comida, algo que é meramente combustível para o corpo. É claro que o ser humano tornou a comida cultura, tornou a comida arte, tornou a comida luxo, mas comida ainda é só isso, combustível para o corpo. Por mais que a gente tente encontrar um significado poético para isso, é só comida. Mas para pessoas que experienciam a distorção de imagem, comida pode se tornar uma arma. Elas não conseguem comer porque elas sentem que isso vai de alguma forma diminuir o valor delas como uma pessoa ou vai fazer com que elas sejam menos bonitas do que elas já são. É claro que isso não é verdade. Mas o problema de pessoas que passam por isso, pessoas que desenvolvem os chamados transtornos alimentares, é que nem sempre elas querem melhorar. E qual que é a consequência disso, você me pergunta? Criam-se espaços na internet onde pessoas com transtorno alimentar se unem para agir sobre a própria doença, sabe? Exemplo aqui, o mais conhecido para mim, o ED-Twitter. Caso você não saiba, ED significa Eating Disorder, que é o inglês para transtorno alimentar. É uma subcomunidade no Twitter dedicada a pessoas que têm transtorno alimentar. E é um lugar terrível, é um lugar péssimo. Você entra lá, já é doentio, já é prejudicial para uma pessoa que não tem TEA. Para uma pessoa que tenha, é pior ainda, porque lá as pessoas competem para ver quem tem um índice de massa corporal menor. Lá as pessoas brigam umas com as outras se elas pelo menos ousarem pensar em comer. Eu já vi pessoas que caíram no ED-Twitter sem nem fazer parte dele. Pessoas normais que de alguma forma furaram a bolha do público que geralmente recebe os posts delas. E o ED-Twitter usar aquilo como arma, sabe? É um exemplo muito específico. Eu já vi uma menina, era uma mulher na verdade, eu acho. Ela postou uma foto dela, ela tava com um sutiã de biquíni, uma calça jeans, e ela tava bem bonita. Sabe, o maior problema entre muitas aspas? Ela não era magrinha, ela tinha uma barriga. Inclusive era sobre o que ela tava falando no post. Se não me engano, a legenda da foto era tem que sustentar a barriguinha, ou algo assim. Cara, era só uma foto normal, sabe? Ela tava até bem bonita, na verdade. Mas eu sou bem parcial porque eu amo mulheres.
Mas, assim, era só uma foto. Mas as pessoas do EduTwitter usaram isso como combustível pra oprimir outras pessoas do EduTwitter. Eu tô ficando rouco por algum motivo. Elas xingaram essa menina simplesmente por ela ser como ela é. Isso não é bom, sabe? Isso não é bom pra uma pessoa doente. Isso não é bom pra uma pessoa que ainda não tá doente. Que pode vir a ficar por causa de outras pessoas que já estão doentes e não querem melhorar. E é por causa desse tipo de gente que eu tendo a direcionar minha raiva contra os padrões de beleza para pessoas que têm transtorno alimentar. Mas eu sei que não são todas as pessoas com transtorno alimentar que se comportam desse jeito. É uma doença, não é um papel de vilão. Essas pessoas são vítimas do sistema que a gente vive. Essas pessoas, elas simplesmente foram usadas pelo sistema, pela sociedade, com um dos métodos de controle. Algumas pessoas se preocupam bastante com a forma como elas são percebidas pelas outras. Não é meu caso, sabe? Eu nunca me preocupei com padrão de beleza, eu nunca me preocupei com estria, eu nunca me preocupei com meu peso, eu nunca me preocupei com meu cabelo. Mano, meu cabelo é cacheado. Eu não finalizo meu cabelo, eu tô parecendo a Maria Bethânia e eu não tô nem aí, sabe? Eu não tento raspar meus braços ou minhas pernas. Eu tô tranquila, eu não uso nem maquiagem, pra falar a verdade. E eu tô bem tranquila com isso, porque eu não sinto que é isso que define meu valor como pessoa. Eu não sinto que eu fico menos bonito por eu não ser falso. Maquiagem não significa ser falso, não é isso que eu estou tentando dizer. Maquiagem pode muito bem ser apenas um hobby, maquiagem pode ser uma forma de expressão artística. Mas às vezes a maquiagem serve pra encobrir coisas que você não gosta sobre você mesmo. E eu não preciso disso. Tem coisas que eu não gosto de mim mesmo. Se você prestar atenção aqui, ó, tem um vermelho porque tem uma espinha que eu não consigo parar de mexer. E eu não tô nem aí, porque isso é normal. Pra qualquer pessoa isso é normal. Não é um motivo de ter vergonha. E eu fico muito feliz, eu tenho muita sorte de pensar assim. Porque a cada dia que passa, a nossa sociedade fica mais dominada por pessoas machistas, por pessoas misóginas, por pessoas preconceituosas que acham que o natural do corpo humano é feio. E não é, sabe? E por causa de pessoas que agem assim, pessoas com transtorno alimentar que agem dessa forma, eu comecei a possuir essa reação natural de direcionar minha raiva a elas. Eu nunca expresso isso, é óbvio que não. Eu não vou chegar assim num post de uma pessoa que claramente está sofrendo com um transtorno que ela não consegue tratar por conta própria e que tá fazendo mal pra ela, e vou falar tipo, você me irrita. Para de ser assim. Para de fazer drama. É claro que não, isso é uma doença. É uma doença reconhecida. Eu não tenho o direito de falar isso pra uma pessoa. Eu não vou me comportar desse jeito, porque senão eu não vou ser melhor do que ninguém. Mas mesmo assim, mesmo que eu não fale, é uma coisa que eu sinto, sabe? E não é só as pessoas que têm transtorno alimentar, é só pessoas que sofrem com as consequências dos padrões de beleza irrealistas de hoje em dia. Sabe, pessoas que, assim, reclamam de coisas que ainda são naturais do corpo humano. Exemplos, pessoas, muitas vezes mulheres, que depilam os pelinhos do rosto, porque elas acham que é nojento, que é sujo. Sendo que os pelinhos que a gente tem no rosto aqui, ó, se você passa a mão e sente, eles servem para te proteger do sol. Se você tira isso, você tá tirando a sua proteção contra os raios solares. Isso é burro. Isso é irracional. Outro exemplo, mulheres que muitas vezes agem como se ter uma barriga fosse sinal de obesidade. Você tem órgãos dentro da sua barriga. Órgãos têm peso. Se você pega uma sacola lisa e você colocar algo dentro, é normal que ela vai expandir de tamanho, porque tem coisas dentro dela. É claro que nem sempre são só seus órgãos, às vezes é gordura também. Mas na mulher, a gordura que você tem na área da barriga serve para proteger os seus órgãos, especialmente o seu útero. Da mesma forma que serve a gordura que você tem nas mamas, serve para proteger suas glândulas mamárias. Não é um sinal de obesidade, é uma coisa natural. Tá ligado? E ver que hoje em dia, cara, eu já vi tanta coisa, eu já vi tanto post no Twitter de gente tentando
compartilhar métodos de jejum que não são seguros e que são claramente análogos a um transtorno alimentar, a anorexia principalmente, como se fosse assim, chazinho pra emagrecer. Cara, isso é doentio. Isso é muito doentio e é muito preocupante, porque se a nossa juventude tá se preocupando com isso, o que vai ser da geração que vem depois da gente? Isso é desesperador, cara. Eu não sei nem como me sentir a respeito disso. A gente precisa urgentemente... A gente precisa investir em tanta coisa com urgência. Tanta coisa. Mas se a gente for falar só da área dos padrões de beleza, só da área da moda, você que sabe como chamar isso, cara, a gente precisa muito investir na biodiversidade corporal. Porque senão acho que a gente vai conseguir fazer com que toda a sociedade adoeça por causa disso. A sociedade inteira já tá doente por causa de outras coisas, mas por causa de aparência, que é uma coisa tão subjetiva, tá ligado? É revoltante. Eu não me orgulho de direcionar minha raiva a essas pessoas, elas são vítimas do nosso sistema. Mas a gente luta, a gente não consegue driblar o sistema. A gente acaba sendo só mais uma engrenagem, sabe? É terrível, é desesperador. Eu já tenho quase 20 minutos de vídeo só falando disso. Eu espero que, se você que está assistindo isso, você sofre com problemas de imagem, tanto relacionados à forma como o seu rosto é, por exemplo, quanto à forma que o seu corpo é, ou o peso que você tem, ou se os seus pelos corporais são mais escuros do que outras meninas ou que outros caras. Não se diminua por causa disso. Você nasceu assim por um motivo. Isso não é um motivo de vergonha, isso não é motivo de autoconsciência, sabe? Tenha orgulho da pessoa que você é. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou e eu não sou uma pessoa perfeita. Meu rosto não é simétrico, você pode ver aqui, ó. Esse lado do meu rosto é maior do que esse. Eu sou assimétrico. E tá tudo bem. A natureza não é 100% perfeita em tudo que ela faz. Isso não é motivo pra vergonha. Mas no final das contas, isso é tudo consequência dos padrões de beleza. E é por causa deles, que eu tendo a desviar minha raiva e direcionar ela em pessoas com TEA.